No episódio de hoje nós vamos conhecer a SR Fábrica de Óculos, uma empresa com anos de experiência, tradição e que investe nas suas óticas em tecnologia e atendimento completo aos seus clientes. Uma história muito legal e uma visão de futuro para a área de óticas incrível. Vem comigo! Estamos no ar aqui com mais um CedoCast, o podcast da Cedo Seguros. Aqui esse nosso podcast onde a gente recebe os nossos clientes, empreendedores de diversos setores, para contar um pouco da sua história, a jornada que é empreender nesse nosso país, que não é fácil não. E hoje em especial estou aqui com um cliente muito especial, que é amigo de longa data, SR Fábrica de Óculos. Eu estou aqui com o Marcelo e a Janaína. Obrigado por aceitar o convite, fazer parte aqui do CedoCast. A gente veio contar a história da SR, que é uma história muito legal, uma empresa familiar que começou há um bom tempo e aqui eles vão contar a jornada de como que eles estão hoje crescendo com um desafio muito legal pela frente. Prazer, obrigado por terem recebido aqui o nosso convite, Janaína. Prazer é nosso, muito obrigada. Obrigado, Marcelo. Prazer é todo nosso estar aqui com vocês. Parabenizar pelo podcast que vocês estão fazendo, que isso é uma inovação. Hoje é um grande trunfo aí de vocês no mercado. Legal, é muito bom esse momento aqui da gente poder contar e ouvir a história, né? Ela surgiu da ideia de a gente estar sempre circulando nos clientes, né? Sim. E ouvindo a história, e a gente se encanta com as histórias e as jornadas do empreendedor, porque não é fácil empreender aqui no Brasil, né? E a ideia surgiu disso, falou, cara, vou trazer as nossas reuniões e visitas dos clientes para dentro, para comunicar e mostrar a história, né? Sem dúvida. Contem pra gente aqui, eu queria começar do começo. A SR é uma empresa familiar, conta ela como que ela surgiu, de onde veio, né? Eu queria explorar aqui e contar para todos aí a história de vocês, que é muito bonita. A SR, na realidade, o nome, a sigla SR, compõe os dois fundadores, que é o seu Santo e Dona Roseli, que há mais de 30 anos fundaram a primeira loja em Osasco, né? Hoje com mais de 25 lojas aí espalhadas aí por toda a região da Grande São Paulo. Legal. E 30 anos fazendo a história da ótica na região. Uhum. E vocês têm lojas das óticas, mas também são a fábrica, né? Vocês têm todo um ecossistema ali, né? Voltado para atender o cliente, né? Sim, não só as lojas físicas, onde nós atendemos o consumidor final, mas também a produção, a fábrica, onde nós investimos nos últimos anos mais de 10 milhões na produção de lentes oftalmológicas, né? Com tecnologia de ponta que se equivale a qualquer outro fornecedor no mundo inteiro. Todos os equipamentos são europeus, ou da Alemanha ou da Itália, mas são equipamentos de ponta que todos os grandes concorrentes do mundo inteiro trabalham com os mesmos equipamentos. Legal. A gente estava até conversando antes, né, de começar a gravar aqui, que eu acho que é muito legal e tem uma identidade da Cedo com vocês, no sentido de existe essa preocupação legítima na entrega de fato de um produto de qualidade, um serviço, uma consultoria, né, um atendimento técnico do ótico, e isso é muito legal porque parece óbvio, mas tá cheio de empresas aí de óticas que estão mais preocupadas com a venda e não com a entrega mesmo. Sim. De fato, né? Conta um pouquinho disso, assim, como é que é essa visão de vocês. Eu acho que um dos cases de sucesso da SR é justamente isso, né? Essa construção, esse caminho da empresa junto com o consumidor. É um caminho que a gente vai construindo juntos. Então, a partir do momento que você precisa usar um óculos, então a SR está aqui para explorar as várias necessidades que agora você vai ter. Então, fazer uma boa entrega de um produto que a partir dali é a sua nova necessidade, eu acho que é esse casamento perfeito que acontece. Legal. A gente busca entregar isso todos os dias. É uma mudança de vida para a pessoa. Uma mudança de vida, né? Mudança de hábito. Agora, você precisa daquilo para se direcionar de uma outra forma perante a sociedade, seu trabalho, sua rotina num todo. Legal. E muita gente, a gente estava falando disso, né? De vocês participarem de um momento da vida da pessoa, que é muito importante, sem dúvida. A pessoa começar a enxergar, né? A gente estava falando daquelas pessoas que nem sabiam que precisava de óculos, de repente ela nem percebe o quanto ela não estava enxergando bem, né? Acho que é um momento marcante ali, muito legal, né? A gente visita algumas empresas também, e é onde tem pessoas no controle de qualidade, quando a gente vai fazer aquela aferição,
pô, tô precisando de óculos. E aí você muda a vida totalmente estrutural da pessoa, porque até o trabalho dela vai render de uma outra forma. Então, é realmente uma construção de um casamento ali. Você me fez enxergar, tô te mostrando o melhor que tem no mercado, e você me fez possibilidades diferentes. Acho que é gratificante também. Eu gosto disso, quando a empresa ela percebe que muito mais do que ela está entregando ali, ela está impactando vidas, né? A gente está aqui para servir o outro, né? E aí as empresas que têm isso muito forte no propósito, essa percepção, são aquelas que têm longa vida, que estão preocupadas numa entrega. Toda empresa precisa vender, a gente precisa ter lucros, qualquer tipo de empresa. Sim. Mas a forma com que você vai obter aquilo é que vai definir a projeção da sua empresa. Né? Essa parte humana. Então a SR busca muito isso com o consumidor. Legal. A gente comentou também a respeito lá da pandemia, né? Teve um impacto nesse aspecto positivo para vocês, né? A gente aqui também percebeu muito isso no nosso, porque é a coisa da saúde, do autocuidado, do cuidado com a saúde mental, física. E no de vocês também houve um impacto bem positivo, assim, né? No sentido das pessoas se cuidarem mais, irem atrás do cuidado. Sim, sem dúvida. Porque o olho, os olhos, na verdade, é uma comunicação direta. Mas fora isso, ele é uma porta aberta para várias vírus, bactérias, enfim. Então, pandemia e pós-pandemia, as pessoas têm cuidado um pouco mais da visão. Porque ela entendeu que ela tem que cuidar da vida no geral. Mas o olho, ele precisa cuidar ali, porque eu preciso enxergar. As pessoas ficaram mais na frente das telas celulares. Então, isso daí que a gente precisa cuidar muito bem para que eu possa evoluir aí de acordo com o novo mundo. Isso que você comentou agora das telas, isso está trazendo patologias cada vez mais, né? Sem dúvida, porque é uma exposição à tela muito grande, acho que de 10 anos para cá, né, que a gente começou a ter mais 10, 15 anos para cá, né, os smartphones, e a gente não sai da tela, né? Sem dúvida. Isso impactou bastante também, né, em aparecimento de diagnóstico para usar óculos, isso também acabou fomentando. Bastante. E a gente tem vendido e a gente tem dado consultorias muito para escolas também, porque as crianças estão com desenvolvimento ocular. Então, mesmo que ela não precise da graduação naquele momento, ela está ali na frente da tela fazendo as suas atividades e o olho da criança está em desenvolvimento. Então, o excesso de luz artificial, ele pode atrapalhar no desenvolvimento. Sim. Então, a gente tem feito muito esse trabalho com escolas também, que tem sido um sucesso. Legal. Eu tô com uma filha de 2 anos. E assim, então agora o meu Instagram é só coisa de criança, pediatra, educador e tal. E assim, é impressionante a quantidade de alerta para criança não usar a tela, né? Criança pequena, né? Até 5 anos, né? Tem médicos que falam, não, 0 tela. A gente evita ao máximo, até porque a gente não quer mesmo. Mas hoje já tem estudo, né? Você já tem as crianças que estão já com 5, 6 anos, já com patologias, já à disposição à tela ali, né? E me diz uma coisa, qual que é essa questão hoje de vocês, né? Vocês estão você comentou que são 25 lojas, né? Sim. Vocês estão espalhados pela Grande São Paulo aqui, né? E a ideia de vocês, como é que tá, assim, essa visão de expansão? Porque vocês têm uma franquia ou 2, né? 2 lojas franqueadas apenas. Sim. Então são 25 próprias, mais 2 franqueadas. O nosso objetivo com o grande investimento que nós fizemos no laboratório, nosso laboratório só produz lentes e óculos para as nossas lojas, então ele hoje é ocioso, vamos dizer assim, né? Então a gente tem uma possibilidade de crescimento ainda, de crescer 50% a nossa produção para atender lojas próprias. Então, de 25, podemos chegar a 35, 40 lojas, que o nosso laboratório, nossa produção seria atendida plenamente com apenas um turno de trabalho. Então, o nosso objetivo é voltar a crescer. A pandemia teve esse balanço, abre e fecha a loja, e isso foi uma tendência no varejo todo, né? Mas com a retomada agora um pouco mais constante, apesar de todas as diversidades que a gente tem, né? Toda a dificuldade que a gente tem de empreender no Brasil, né? Não só política, na parte fiscal e tudo mais, né? Mas a gente busca um crescimento agora um pouco mais constante, um pouco mais forte, até para suprir essa retaguarda que nós temos, que está ociosa, né? Vocês conseguem dar conta. A ideia é crescimento em loja própria mesmo, né? Essa é a estratégia de vocês, né? Porque tem uma questão de conseguir ter um controle maior de qualidade, de entrega, né? É mais fácil você controlar a ponta, controlar o balcão, né? E ainda assim tem seus desafios, já não é tão fácil, mas
que nós temos lojas hoje a 120 quilômetros de distância da nossa matriz, né? Então, a loja mais próxima ela fica a 200 metros, né? Mas a maioria das lojas são a dezenas de quilômetros de distância. Então, não está tudo debaixo do seu guarda-chuva, né? São vários guarda-chuvas espalhados. Então, a gente acaba tendo que ter uma estratégia de treinamento, né? De supervisão, rodando essas lojas todas, para que a gente mantenha um padrão em todas elas, né? Esse é o grande desafio, né? Na verdade. O maior desafio sempre são as pessoas, o atendimento, né? Porque a gente entendeu que ter uma diversidade é muito importante para construir uma empresa, porque cada um vem com uma ideia diferente, um formato diferente, mas existe a ideia central da empresa. Então, trazer a sua diversidade, mas de uma forma que a gente possa padronizar de acordo com a empresa, somar. São somas, né? Então, acho que esse é o... Criar um ambiente de contribuição, mas você precisa ter Mas precisa ter um direcionamento. Questão específico. De cultura da empresa, tudo isso muito claro, assim, né? Passando, né? Para entregar o melhor para o consumidor final. Né? E o mercado está passando por diversas transformações, assim, né? Pegando o digital, né? Mas no caso de vocês, é interessante porque você tem ainda essa coisa da consultoria técnica e afetou menos, né? Com o advento da internet, os graus, né? Lente de grau, né? Diferente do solar, né? Como é que vocês estão vivendo esse momento assim, de mudança? O solar é um produto já final, né? Vamos dizer assim, né? Como se fosse uma geladeira. Está pronto ali, né? Está pronto, né? Então você pode escolher. Então, a ótica facilita, porque você vai experimentar o produto. É diferente de uma geladeira que você vai utilizar o produto, né? O óculos você tem que vestir, né? Então, ele pode ser muito bonito, pode se encaixar dentro do seu orçamento, mas você põe no rosto, não ficou bom, não ficou bonito, não está agradável, está te machucando, alguma coisa assim. Então, a ótica física te proporciona isso, você experimentar o óculos, né? Vestir esse ali, óculos, né? Sentir realmente não só o desejo, mas sim a percepção daquele óculos no seu rosto. Sim. Já o que não acontece no comércio eletrônico, né? Então, há uma concorrência do comércio eletrônico, mas não atrapalhou tanto assim. O receituário nada, né? Vamos dizer assim, o óculos de grau não é essa a conotação. Lentes de contato, muito pouco. E o solar também, com essa questão que você tem que experimentar mesmo o óculos, tem que vestir esse óculos, ele acabou afetando, mas não é nada de extraordinário, né? Vamos dizer assim. Tem que ter essa roupa também, né? Exatamente. É diferente ser... Precisa ter essa consultoria, né? Porque na internet você vai buscar um único perfil, um único objetivo. Vai precisar um óculos. Vou lá buscar óculos, enfim. Mas quando você fala com um consultor que está entendendo daquilo, além das técnicas, não só de estética, mas o que vai encaixar no seu nasal, o que não vai pegar atrás da orelha, a melhor lente, quais são as outras possibilidades. Então, essa parte no balcão é fundamental. A internet ainda não consegue... Tem como, né? O e-commerce não traz isso ainda. Pode até ter simulações, mas nunca é você ali sentindo, né? Isso tem que ter, sentindo o peso mesmo do próprio produto que você vai colocar no formato rosto. Do rosto, formato de lente, diferente para todo mundo, né? Às vezes roupa também, tem vezes eu vejo em loja uma roupa, essa camiseta é legal, aí você põe, não cai legal. Ela é super linda, mas em mim não porque você é muito tem subjetivo que sentir, essas questões de você falar assim, rosto redondo não combina com óculos. Se você deixar criar a regrinha ali, não. Só que existem figuras hoje que marcam-se por um determinado modelo que também tem um rosto oval, que usa um óculos oval e tá tudo certo. Combina com a personalidade da pessoa. Então, precisa ir numa ótica, vestir o produto, olhar, é isso mesmo, tá confortável e entender as possibilidades que ele pode ter. E aí, lente de grau, aí sim, mais ainda, porque aí tem toda uma questão técnica, né? Você estava comentando que tem sempre um responsável técnico, um oculista ali, né? Em todas as lojas de vocês, né? E nem todas as óticas têm isso, né? Não. Muitas não têm mais esse tem técnico. O técnico, o profissional de ótica, né? O técnico ótico ou optometrista dentro da ótica como responsável, como um consultor para auxiliar a pessoa na escolha do melhor óculos, a melhor lente, né? O grande desafio é a lente, né? Porque a armação, você toca nela, você sente, né? Mas a lente é um produto que você compra que você não... Você vai fazer com que você enxergue, mas você não está vendo, que você não consegue ter essa percepção. Então, você precisa realmente de um consultor
E a grande vantagem da SR é essa, nós temos consultores técnicos em todas as lojas, isso é um grande trunfo nosso em relação ao mercado. Acho que já é esse comprometimento de visão de entrega de qualidade mesmo, né? De experiência. Até porque quando você se dirige a uma ótica, você, antes de mais nada, você precisa enxergar. Né? Não adianta o óculos ser bonito, o óculos ser leve, o óculos entrar no seu orçamento, que isso é importante, mas você tem que enxergar. Né? Não adianta você pagar um óculos barato e você não enxerga, ou pagar um pode até piorar a tua situação, a tua condição, então, né? Ele tem que ser tecnicamente adequado ao seu perfil, mas também ele tem que te dar qualidade de visão, isso é fundamental. E você aí não esquece de curtir, compartilhar e segue a gente aqui no CedoCast, o podcast da Cedo Seguros, que a gente vai receber diversos clientes aqui, sempre trazendo novidades e jornadas de diversos setores, diversas indústrias aqui para vocês. A questão do óculos também tem um forte muito de design, de fashion também, né? E aí aquilo que a gente estava falando de escolha, né? Você até comentou que tem pessoas que compram o óculos sem grau, mas exatamente, porque tá por uma questão de... uma personalidade, um amadurecimento. O óculos, ele é a sua imagem, né? Quando eu comecei na SR, eu comecei muito cedo na SR também, e quando eu ganhei minha primeira gerência, eu tinha 21 anos de idade. Olha que legal. Então eu sempre vesti óculos mais robustos, porque eu precisava aparentar uma expressão um pouco mais, uma comunicação mais séria. Criar senioridade exatamente, ali, né? Porque eu vou atender um cliente que de repente ele esteja com um problema de adaptação, que tenha 2 vezes mais a minha idade. Então eu preciso mostrar que eu estou entendendo daquilo que eu estou falando. E hoje as pessoas usam óculos para essa comunicação. Então, o óculos tem essa condição, né? De passar mais jovial, para ficar mais descolado, se eu já tenho uma presença um pouco mais imponente, põe uma coisa mais leve, mais fluida. Então essa comunicação é importante com as armações. Olha que legal, né? Você falou ele consegue te passar ou jovialidade ou até senioridade, né? Exatamente. Depende da escolha, você consegue... É o rosto, né? O rosto muda completamente, né? A visão da pessoa, o julgamento, né, que a gente já faz ali, né? É a comunicação. Quando a gente está conversando, eu estou olhando diretamente para os seus olhos, olhando diretamente para os meus olhos. É a comunicação direta. Isso impacta muito, né? Muito legal. E isso é interessante, deixa que a Jana passou, que muitas vezes a gente tem um óculos só, e eu uso esse óculos aqui no cast e uso na praia. E esse óculos meu aqui na praia não combinaria com a minha vestimenta, né? Vamos dizer assim. Então, é muito importante que as pessoas usem um óculos, mas usem um óculos, tem alguma variação desses óculos para que você possa combinar com o ambiente ou com o estilo de roupa que você está. Né? Então, se eu vou na praia e eu uso o grau, eu posso usar um óculos de sol com grau para as duas funções meu traje ali, de banho, né? Meu traje de praia. Né? Quando eu vou num casamento, eu posso ser um óculos com uma armação dourada, uma armação metálica, porque ela combina mais com um ambiente mais formal. Né? No dia a dia, na faculdade, no trabalho, eu posso usar uma armação de acetato, né? Que ela marca um pouquinho mais, mas me dá um conforto um pouco maior. Então, armações maiores, menores, essa variação toda é muito importante até para você mudar a cara, né? Porque você mudou toda a roupa, mas o óculos continua o mesmo. E as pessoas olham no seu rosto. Então, às vezes, você falou assim, mudei tudo, e as pessoas não perceberam muitas vezes, porque você está com o mesmo óculos que você usa todo dia. Então, essa variação, de você ter vários tipos de óculos diferentes, é importante para que você mude a cara, né? Porque a gente muda a roupa, muda o ambiente, né? É importante acompanhar. Cabelo, mas não muda o óculos, né? E, bom, vocês falaram que vocês estão há 30 anos aí no mercado, já passaram por muita história, assim, né? Quanto tempo de SR cada um tem aqui? Eu há 28 anos. 28. Né? A empresa vai fazer 31, eu faço 29. Entrou logo ali depois, né? Tinha 2 lojas só na época. Bem no comecinho. E você eu já tenho tá... 13 anos. 13 anos também, legal. E como que vocês veem essa transformação, assim, até de tecnologia, muita coisa vem mudando, né? No serviço de vocês, assim, na parte de tecnologia, qual foi essas mudanças recentes que vocês acompanharam, assim? Nos últimos 10 anos, houve uma mudança muito grande, principalmente no material das lentes, né? As armações, houve mudanças, mas mais de estilo, mais estética, né? Estética, mas o material em si desenvolveu muito pouco, né? Entre aspas. Mas em compensação nas lentes, houveram novos produtos, né? Então, vamos falar, 30 anos atrás,
a gente usava lentes de vidro, né, de cristal. Então, eram lentes pesadas, né? Então, a pessoa que, vamos supor, que tinha... Aqueles lentonas com armações grandes, tudo, Isso, né? 8 graus, ela usava o que a gente chama ali fundo de garrafa, fundo né? de garrafa, Exatamente. Verdade. Os avós usavam. E, nossa, aquilo pesava tanto que chegava a deformar Começava. o nariz da pessoa. E ela não tinha opção. Ela comprava aquilo ou ela não enxergava. Não tinha outras opções. Hoje tem uma variação de materiais tão grande que, para você ter uma ideia, uma pessoa que usava 8 graus há 30 anos atrás, hoje ela usa um óculos com 30% do peso que tinha aquele óculos. Né? É muito mais leve, né? 70% mais leve. Qual que é o material hoje da lente? Assim? Hoje são lentes orgânicas, né? Vários tipos de material. A gente chama por índice, né? Então 1.74, que é uma lente mais fina que existe, mais leve do mercado. Existe o tradicional, a lente orgânica, que a gente chama de CR39, que é um dos mais baratos, né? Então você tem uma variação muito grande. O policarbonato, que é um material muito difundido, né? Hoje é um dos líderes do mercado no Brasil em comercialização. É um material extremamente resistente e também leve, e ele se encaixou bem dentro da ótica, né? Por causa do custo-benefício dele, porque como você utiliza ele em tudo hoje, né, o policarbonato, então acaba sendo um material que custo-benefício hoje dentro da ótica acabou popularizando bastante esse material. Em compensação, o 7.4, que são para aqueles casos mais com maiores graus, maior dioptria, ele acaba atendendo muito bem também. Tá? Então, a grande evolução foi nos materiais, nas lentes, né? Nas lentes. Legal. E a tecnologia Freeform, que é a tecnologia onde nós mesmos hoje produzimos nossas lentes, né? Antigamente nós comprávamos de grandes fornecedores. Produzia-se lá fora e vinha ou lá fora ou mesmo aqui mas também. De grandes fornecedores, né? Da própria Essilor, Zeiss, Royal, seja o que for. E hoje eles são nossos fornecedores em tecnologia apenas, mas a produção da lente ficou dentro de casa. Então eu não compro mais o produto para comercializar, eu produzo lá dentro Você mesmo. Faz. Então, como é que é? Isso é bem legal, que você comentou que hoje você tem a fábrica, vocês fazem ali, mas o setup da máquina, que é o que você importa, né? Como é que é isso aí? Porque é muito interessante, assim, toda a logística que você comentou, né? A pessoa fecha um óculos, vai a informação, conta pra gente aí, que é bem interessante. Há 30 anos atrás, pra você ter uma ideia, a lente, para montar uma lente num óculos, era um rebolo, um esmeril, vamos dizer assim, uma grana mais fina, e esse esmeril, eu pegava uma lente, né, que ela vem num tamanho redondo, né, e eu lapidava essa lente na mão, um olho, depois o outro olho. Totalmente artesanal. Artesanal, 100% artesanal. Isso foi evoluindo. Hoje isso é totalmente automatizado. Não sei se a gente vai conseguir incluir algumas imagens aí, se for o caso, a gente manda para vocês. Legal. Mas a gente consegue cortar isso tudo digitalmente, né? E além disso, a produção do grau na lente, hoje a gente fala de clique, né? O que é o cálculo dessa lente, que antes era feito na mão mesmo, o ótico, né? O ótico também técnico. É ótica. Ali. Ele calculava essa lente, que curvas que ele ia utilizar para produzir o grau. E hoje é tudo automatizado, com lentes com uma tecnologia extremamente sofisticadas, onde nós conseguimos produzir lentes dentro do nosso laboratório, mas com tecnologias importadas da Alemanha, da Austrália, da Espanha, e onde nós enviamos todas as informações, é calculada essa lente e retorna para a gente em questão de segundos. De 30 a 40 segundos, nós já temos isso disponível e produzimos a lente no nossa própria fábrica. Essas grandes marcas hoje, elas vendem a programação, o setup da máquina, né? Você passa para ele o input, ele fala, é aqui. E aí a máquina vai lá e executa. Exatamente. Legal. É muito interessante. Eles mudaram até o foco, né? Você comentou que eles antes vendiam eles a lente, eram fabricantes, agora... hoje eles vendem tecnologia, viraram digitais, vamos dizer mudando, assim. Né? Muito. Eu lembrei aqui de um caso recente aí, tecnologia, a Google lançou o Google Glass lá, né? Que até começou, não pegou como eles gostariam, mas eu não sei se isso é uma tendência também, que pode ser que volte melhor, adaptado, assim, né? Vocês já pensaram nisso, assim? É um olhar bem para frente, assim, mas o próprio óculos virtual já fazer essa correção de forma digital
e não com lente? Será que a gente vai chegar nesse ponto também? Hoje, pensando no futuro, assim? Hoje em 10 lojas nossas, nós temos o óculos de realidade virtual, onde você, através desse óculos, você visualiza sistema, umas imagens, onde você faz um movimento com um olhar para longe, meia distância e perto. E ele simula essas... Ele simula isso, e essa informação toda do seu comportamento visual é transformada num código, numa série de informações que nós transmitimos para o computador, e na hora de fazer esse cálculo da lente, nós consideramos o seu comportamento visual. Então, o Marcelo usa muito o campo de longe, menos o campo de perto. Para olhar para longe, eu uso o movimento dos olhos. Para olhar para perto, eu uso o movimento da cabeça. Ele entende isso e a gente produz uma lente baseada no seu comportamento visual. Isso é uma inovação. Muito individual, né? É 100% individual. Né? Tanto legal. Que é uma lente que a gente chama de personalité, são duas, né? Personalité e Exclusive. São duas lentes top de linha nossa, onde tem toda essa tecnologia que muita gente põe o óculos, principalmente os multifocais, e ela tem dificuldade na adaptação, porque ela sente um desconforto, né? Porque é um padrão, né? Supondo que todo mundo tem uma dinâmica ocular igual e não é, né? Exatamente, como se você comprasse um carro, é bom para todo mundo, porém o banco é igual para todos. Nesse caso, nós estamos desenvolvendo o banco para o seu corpo. E aí, essa adaptação, esse conforto é muito mais fácil, muito melhor. Isso já está nas lojas de vocês? Funciona em 10 lojas nossas. 10 lojas. Já há um ano e meio aproximadamente, um pouco mais. Que legal. Nós somos inovador nesse produto. Os 3 primeiros óculos de realidade virtual para análise de comportamento visual nas Américas, tá? Do Canadá até a Argentina, os 3 primeiros foram nas nossas lojas. Olha que legal. Em 6 meses já tinham mais de 2.000 nas Américas. Né? E hoje deve estar batendo mais de 5.000 nas Américas. Só nos Estados Unidos, uma rede de ótica comprou 500 numa tacada só. Tamanha efetividade, assim, isso, né? Que interessante. Exatamente. Legal. E funciona muito bem. A adaptação é muito mais confortável, né? Vira uma visão natural. Ele faz toda a construção da lente e vai em cima desse seu comportamento. Exatamente. E é legal que você comentou que às vezes é isso, é o olhar com a cabeça, né? O movimento, né? Ou é ocular, ou é do pescoço, né? E realmente... vamos supor, eu vou ler, eu desço a cabeça mais do que uma outra pessoa, né? Então eu tenho esse ângulo diferente da sua. Eu tenho uma visão lateral que até certo ponto eu uso os olhos, depois eu mexo a cabeça. Já começa a virar. E aí ele entende tudo isso e desenha uma lente para esse seu comportamento. É bem bacana. Isso muito legal. É uma tecnologia inovadora. Nós somos o primeiro no Brasil, na realidade, o primeiro nas Américas mesmo. Legal. E o que vocês estão acompanhando hoje de tendência, assim, para frente, assim? Porque isso já é uma realidade que parece até futuro, né? Isso já é realidade, assim, né? Principalmente nas nossas lógicas, já é a realidade há mais de um ano. Eu sei que você vai para feiras, né, internacionais ali, né, todo ano, né? E o que você enxerga hoje que ainda não chegou no Brasil? O que vocês estão trazendo? Qual que é essa visão desse olhar para frente, assim, da área de vocês? A feira mais importante de ótica no mundo, principalmente na moda, mas na tecnologia também, é a Feira de Milão, né, na Itália. Os italianos são a referência, assim, na área de vocês, né? Design, sim. É o berço da ótica, né? Na ótica, né? De design eles são de tudo, né? De design, né? Não escola só de da design ótica, em geral. Assim, móveis, roupas, carros, tudo, né? Tudo. O italiano gosta da coisa bela. Tem que ser bonito. Tem que ser bonito. Depois funciona. Tem que ser bom também, mas tem que partir do belo. É um conceito muito bom, E a última feira foi muito voltada, assim, cresceu demais a personalização das armações. Isso está crescendo, não chegou no Brasil ainda, mas é uma tendência de você chegar como se fosse um autosserviço. Ó, eu escolho esse tipo de haste, com esse tipo de frontal, com essa cor, com esse detalhe aqui, e você vai compondo, como se fosse um mercado. Então você vai lá, escolhe os produtos, chega no final, você escolhe, lógico,
tem que estar dentro de uma parte técnica Sim. e associada ao seu grau, principalmente. Uhum. Mas qual é a grande dificuldade na maioria das pessoas? É a ponte, né? É o que a gente fala, a distância entre as duas lentes. Que é Que muito diferente a é distância muito de cada um, diferente. né? Ali, né? Não, Nariz, então tem pessoas que têm o nariz mais alto, outros mais baixos, mais largos, e isso você consegue personalizar. Então, ele escaneia. da pessoa em 3D, e com isso ele sabe exatamente a distância entre o nariz e a orelha, onde são os suportes das hastes, a curva que você tem aqui da base nasal, e isso consegue personalizar. Porque a grande dificuldade hoje que as pessoas têm na adaptação com óculos, tirando a parte de lente, né, que hoje praticamente está resolvida com a tecnologia, você tem a distância, né? Então você precisa, o óculos fica caindo ou o óculos fica apertado, né? Essa base nasal às vezes fica distante, o óculos fica alto ou fica um pouco muito baixo, porque a pessoa não tem isso aqui, um oriental, né? Um italiano tem o nariz alto, grande, o oriental tem o nariz baixo, e aí a mesma armação fica totalmente diferente para um ou para outro. E existe uma padronização mundial com essa distância. A variação é muito pequena. Então, com essa personalização, nós vamos conseguir envolver esse nariz, distribuir melhor o peso do óculos, apesar de estar muito mais leve do que no ano passado, e principalmente a distância entre o frontal e o apoio que atrás da orelha. Que também varia muito, assim. Que varia, não só na altura, como na distância, né? E isso tudo faz com que a personalização venha trazer excelentes resultados. E é feita uma peça para aquela pessoa, né? Então, realmente é uma exclusividade que está chegando. Isso não chegou no Brasil ainda? Ainda não. Vocês estão pensando em trazer? Como é que está? Assim? Porque tem um tempo também de adotar, né? Sim. E toda a cadeia que vai alterar em função disso, né? Também, né? Sem você dúvida. Conseguir personalizar a produção, tudo, né? Sim, porque são equipamentos para fazer uma peça, né? É diferente hoje, você tem uma fábrica, eu falei, vou fazer 2.000 peças nesse formato. Pronto, solta ali, setup na máquina e vai, né? Essa não, ela vai fazer uma peça. A gente volta para o artesão, olha que engraçado, né? O começo era o artesão e dependendo da tecnologia você precisa voltar. Só que aí com muito mais benefício que o artesão. Sim, né? E a precisão, e a tecnologia e tudo. Né? É só ganhos em relação ao passado, né? Legal. Isso Isso é algo que já está sendo comercializado na Europa? Eu diria que há 2, 3 anos você tinha 1 ou 2 fornecedores para isso. Na última feira agora em Milão, que é a capital da moda e também a capital da ótica, né? Vamos dizer assim. Já temos vários fornecedores, mas no Brasil ainda não chegou. Na Europa como um todo já você chega? Existe, é bem ainda tímido. Começando. Tá bem tímido, está iniciando ainda, mas eu acredito que no próximo ano ou mais 2 anos esteja no Brasil aí iniciando com esse trabalho. É um diferencial, né? Sim. Um diferencial. Isso é muito legal. É mais a adoção do manual ali de fazer do que a tecnologia, porque a tecnologia está pronta, né? O scanner, isso aí você já poderia adotar, né? Mas a cadeia ali de produção que é onde está o gargalo ali que precisa resolver. É um investimento, né? Vocês devem trazer isso ou estão pensando ainda? Não, ou ainda esperar. Vamos esperar tem que aguardar um pouco mais. Ainda está muito. Até porque a parte de tecnologia muda tão rápido que às vezes a gente adota uma achando que é o que vai ficar e vem outra que já passa o pé. Aquela e... Esse é um desafio também, quando você tem que fazer grandes investimentos, né, em tecnologia, em maquinário, tudo. De repente, você fez ali um aporte e já não é mais isso. E aí, agora? Aí você investiu tudo ali, mas faz parte do jogo, né? É um risco, né? Acho que todo negócio a gente tem que enxergar além e vocês que trabalham com isso também, né? Faz parte ali, né? Legal. E me diz aqui, desafios para vocês aí nos próximos... Como que tá na mesa lá, as estratégias, os desafios? Qual que é o grande desafio? É crescer as 25 a mais que vocês precisam? Essa é a prioridade da SR? Como é que tá o norte aí de vocês? O grande desafio é a formação de pessoal, pessoas, de profissionais. Treinamento e gestão de pessoas. Né? O GSR tem uma particularidade que a gente busca pessoas sem nenhum tipo de formação no processo óptico, para que a gente possa formar esse profissional. Para que a gente também seja uma rede de ótica que forme pessoas, forme profissional. Legal. Eu, por exemplo, entrei sem saber absolutamente nada, entrei com 18 anos.
Então, hoje eu sou formada em ótica, optometria, faço algumas coisas. Então, esse é o objetivo. Então, eu acho que daqui para frente é isso. Buscar esses profissionais, mesmo que o ciclo se encerre dentro da SR, comece um ciclo em outro processo óptico, mas que a gente seja uma referência de treinamento, de desenvolvimento, de educação profissional ali para que ele possa evoluir. Legal. Isso é muito legal e é engraçado porque é uma particularidade que eu percebo em bons empreendedores, né? Aquele que tem a ideia, a percepção de que nós somos como escolas, né? De Exato. formação, né? E muitos têm a mesma questão, nós temos essa mesma visão no sentido de trazer pessoas que são de outras áreas para formar, porque é até mais fácil para você colocar uma cultura, não vem com vícios, né, de outras visões, às vezes de trabalhar errado, de forma e valores também não tão bons às vezes, né? Então você forma o profissional e desenvolve ele, né? Aqui ela aprende a missão, a visão da empresa, tudo certinho, e vai evoluindo, entre outras situações, vão criando habilidades. De repente, dentro do processo óptico mesmo, a gente desenvolva pessoas com habilidades para se comunicar melhor. Outras que vão fazer atendimento, outras que vão passar por time de moda, outras que vão passar por time de tecnologia em laboratório. Então, são várias formações. Legal. Bom, eu particularmente posso dizer que eu sei que vocês valorizam bem os funcionários, vocês têm os planos médicos aqui com a gente, né? Sim. Tem sempre essa visão, essa preocupação são a família de vocês, né? Então, fazem parte ali do time, vestem a camisa, tem que ser valorizado. Eu acho que vocês valorizam bem, isso é legal. E o desafio maior, acho que do empreendedor no geral, sempre são pessoas, treinamento, né? A gente vem de um país que carece ali de educação básica, então fica mais ainda no papel da empresa pegar essa pessoa e educar e formar em conceitos que nós já poderiam vir, né? Uma reunião num passado que o senhor Santo, que é o nosso presidente, né? O presidente da empresa, ele falou exatamente isso. Cada vez vai ficar mais difícil fazer pessoas, mas esse é o nosso objetivo, porque essa cultura vinha de casa. Olha, não desobedece seu chefe. Olha, seja educado. Hoje as pessoas, elas chegam, né, os mais jovens chegam num formato diferente. Então, cabe a nós. Tudo bem, aqui a casa não fez, ou a escola, alguma particularidade não aconteceu, então você veio trabalhar conosco, mas funciona dessa forma. Nós vamos fazer aqui, você vai ser um profissional melhor, quem sabe uma pessoa melhor, um ser humano melhor, né? Enfim, e vai passando. É uma cadeia que vai passando. São valores humanos ali que a gente vai passando, com certeza. Não, muito importante, né? A gente falou disso hoje o mundo está cada vez mais rápido, tecnológico, frio, e aonde você tem um contato humano é onde a mágica acontece, né? Então, o trabalho de vocês é muito humano, é muito de percepção de mudança, de consultoria, da pessoa alterar a percepção de ver o mundo, né? Sim. Não só visual, mas de ver mesmo também, muito além da visão, assim, né? Então, é muito legal quando você tem essa percepção e da transformação e na cultura que você vai fazer das pessoas, né? O nome da SR vai progredindo cada vez mais, essa é a nossa visão, porque, voltando, mesmo que o seu ciclo se encerre numa determinada empresa, mas aquela empresa te ensinou valores. Então, perante ao mercado, eu trabalhei na SR. Nossa, trabalhei na SR. Eu trabalhei na SR. São duas vertentes aí. Então, a comunicação boa e a ruim. Então, como que nós queremos ser vistos perante ao mercado em relação à ideologia que nós estamos dando para os nossos colaboradores? Então, isso é uma muito questão importante. De cultura. E, às vezes o funcionário, ele sai, vai para outras empresas e valoriza o quanto e volta. Sim, né? Hoje a gente tem funcionários que voltaram e falam exatamente isso pra gente, precisava né? ver que é aqui mesmo a minha casa, né? Exatamente. Tem isso, é o match de cultura, assim. A gente tem também, a gente não tinha muito, assim, eu tinha no passado uma visão de, não, se saiu daqui é porque não quer mais. E hoje a gente tem colaborador que já foi, voltou, e traz essa, aqui vocês têm uma preocupação mais humana, isso que eu gosto, isso que eu importo, não é só número, é uma visão de entrega. Sim. E ok, né? E quem não tem, vai encaixando, mas acho que tem que ter essa identidade mesmo, né? Pra ficar legal. Ótimo, obrigado aí pela participação, pelo convite. A casa tá aqui sempre que vocês quiserem, novidades, quiserem sempre divulgar novos momentos da empresa. Esse é o primeiro ano aqui do Seducast, mas a gente vai ter longa vida e vários episódios aqui, então fique aqui o convite eterno aqui para quando quiserem voltar também. Obrigado, Janaína, obrigado, Marcelo. Eu que agradeço o convite, sucesso aí para vocês, parabéns mais uma vez. Obrigado. E é isso aí, segue a gente, compartilha e não esquece de clicar no sininho aqui que você vai ficar alertado aí, semana sim, semana não, a gente tem divulgado episódios e muitas novidades por vir aí, fica ligado no Seducast aí. Muito obrigado, abraço a todos.